E o futebol brasileiro segue bizarro e muito amador em 2026. Vamos falar dos novos técnicos de Flamengo, de Remo, de Vasco e dessas mudanças. Já são 4 treinadores demitidos com 4 rodadas de Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse amadorismo que segue no futebol brasileiro agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, meu camarada. Uma bomba caiu 1h da manhã de segunda para terça, com o Flamengo vencendo por 8-0 nas semifinais do Campeonato Carioca. Felipe Luiz foi demitido do Flamengo. A gente vai falar sobre o novo treinador do Flamengo, vamos falar da busca do Vasco e do Remo por novos treinadores também, e dessa situação do futebol brasileiro ano após ano continuar com esse amadorismo. Vamos começar com a situação do Felipe Luiz, mas se inscreve aqui no canal, muito importante a sua inscrição. Você que está chegando pela primeira vez no Torcedorismo, aqui a gente traz muita notícia, muita análise e muita live e vídeo para você. Então se inscreve aí. Se você se inscreveu nesse vídeo, comenta aqui embaixo: me inscrevi por causa desse vídeo, tá? Felipe Luiz foi demitido do Flamengo, tá? E gerou incredulidade não só dentro do Flamengo, mas fora do Flamengo também. Eu não vou ler a matéria aqui para você, porque basicamente o fato importante é que o Flamengo demitiu o Felipe Luiz porque já estava de olho em Leonardo Jardim, ex-treinador do Cruzeiro, que é outro traíra, tá? Se a gente pode dizer assim, já eu vou embasar a minha análise aqui, a minha opinião. Mas o fato do Felipe Luiz ter sido demitido dessa forma foi uma outra traição, né? 3 meses atrás o Flamengo era vice-campeão mundial, levando o jogo para os pênaltis diante do PSG, tinha vencido o Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Flamengo ia bem, chegou na final do Campeonato Carioca, perdeu a Supercopa Rei e perdeu também a Recopa Sul-Americana, muito por conta do BAP. O presidente do Flamengo, que tomou a decisão de demitir o Felipe Luiz, também tomou a decisão de mudar o planejamento da comissão técnica. Quando o Flamengo tinha o planejamento de jogar o Carioca com o Sub-20 ali 4, 5 jogos, ele mandou o Felipe Luiz voltar com os jogadores titulares após uma semana de treinos. Então ele já prejudicou ali a evolução física dos jogadores do Flamengo, obviamente deu ruim, o Flamengo perdeu títulos aí que considerava importantes, e o Felipe Luiz foi demitido, um torcedor do Flamengo desde criança, um ídolo do Flamengo, um dos maiores treinadores da história do Flamengo em questão de títulos, foi demitido com uma nota de 3 frases, 1h da manhã, saiu praticamente pela porta dos fundos sem nenhum tratamento. Um amador. Aí quando eu falo que o BAP é amador, flamenguista vem na minha DM reclamar: onde que o BAP é amador? Isso aí é o quê, cara? Atestado de amadorismo. Atestado de amadorismo. Um presidente que foi eleito prometendo profissionalismo, o cara faz uma pataquada dessa. E pior, ele já estava ali conversando com o Leonardo Jardim. Quando ele recebeu o ok de Leonardo Jardim, ele demitiu o Felipe Luiz de uma hora para outra. O Flamengo acertou a contratação de Leonardo Jardim, porque cito ele como traíra. Primeiro, negociar com um clube que tem um treinador no cargo. Isso já é muito mal visto, para mim é falta de ética no mercado de trabalho, tá? Segundo, ele prometeu, mais uma vez, a história das promessas no futebol, né? Inacreditável. Mas não tem necessidade nenhuma de você vir a público e fazer essas promessas. Mas ele prometeu que no Brasil só treinava o Cruzeiro. Se você não lembra, Leonardo Jardim saiu do Cruzeiro ainda com 1 ano de contrato. Era para ele estar treinando o Cruzeiro nessa temporada de 2026. Ele saiu alegando cansaço mental, que precisava descansar, ia se aposentar, ia dar uma pausa na carreira. 2 meses o cara tá treinando o Flamengo. É inacreditável, né? Mas o fato é que sim, se juntaram aí BAP e Leonardo Jardim. A contratação de Leonardo Jardim eu acho excelente. Ele, como treinador, ele mudou o patamar do Cruzeiro na temporada do ano passado. A gente está vendo que esse elenco do Cruzeiro não era tão bom quanto parecia naquela temporada. Então chega um grande treinador no Flamengo. O Flamengo segue top de linha. Leonardo Jardim, que a sua grande temporada foi no Mônaco, né? Chegou na semifinal da Champions League, aquele Mônaco do Mbappé. Chegou na semifinal da Champions League, foi campeão francês também com o PSG já naquela fase absurda. Foi o melhor trabalho dele, segundo melhor foi no Cruzeiro. E agora ele chega no Flamengo aí para tentar seguir a boa fase. É um treinador português. Em breve mais notícias aí sobre tempo de contrato. E agora vamos passar para o Clube do Remo, né? O Clube do Remo que demitiu o Osório. E aí no caso do Clube do Remo, a gente analisa ali Clube do Remo, Flamengo, Vasco e o próprio Atlético Mineiro, que também já trocou de treinador, né? São os 4 times que trocaram de treinador nessa temporada da Série A em 4 rodadas, né? O que a gente vai avaliar aqui desses 4 times? Eles têm algo em comum, mas com nuances diferentes, né? O Flamengo renovou o contrato do Felipe Luiz. Um contrato gigante. Renovou, fez um esforço danado. Você lembra, foi uma novela danada. O
Flamengo renovou, a diretoria renovou o contrato com uma convicção absurda, aumentou o salário do cara em 2 meses completos, né? Janeiro e fevereiro. O cara já não servia mais. Pra diretoria do Flamengo vai pagar uma pataquá. Meu irmão, vai pagar um batalhão de multa pro Felipe Luiz, que ele tinha renovado por um tempo longo. O clube do Remo, ele fez ali a contratação do Osório. Talvez, né? Isso aqui não é informação, é uma análise que eu tenho. Eu fiz, inclusive, um vídeo sobre isso. Quando o Remo contratou o Osório, eu fiz um vídeo analisando a carreira do Osório, mostrando que ele era um treinador peculiar. Talvez a diretoria do Remo não soubesse tanto quanto a internet, né? O que seria bizarro. Mas o Osório fez o que ele fez em todos os times em que ele treinou. E sim, ele tem dificuldades estruturais no Remo, né? O Remo tem um campo para treino. É difícil você treinar um elenco com 30 jogadores em um campo para treinar, né? Então, qualquer treinador que chegue no Remo vai ter essa dificuldade, sem contar que o Remo foi muito ousado na contratação do Osório. Acabaram de retornar à Série A, para mim é o feijão com arroz, é o básico. Feijão com arroz é o básico. Faz lá, traz um treinador com capacidade de Série A, com histórico recente bom em Série A, investe nisso, vai atrás. O Remo ousou, eu não achei uma contratação ruim não, mas ousada, e eu falei, a diretoria tem que saber o que está contratando. O Osório é peculiar, ele vai treinar o time de uma forma diferente de tudo que vocês estão acostumados, principalmente a torcida do Remo aí, né? A torcida do Atlético, que já tem aí, do São Paulo também, que já está acostumado com o Osório, sabe do que eu tô falando, e agora a torcida do Remo sabe também. É um cara que faz muitas improvisações, é um cara que gira muito o elenco, é um cara que é um pouco estourado, que fala besteira em coletiva, como falou do Sávio, então mexe um pouco com o elenco, não é um cara que consegue ali um ambiente de trabalho muito saudável, ele tem muitos problemas de relacionamento com os jogadores e não tá nem aí por isso também. A diretoria do Remo talvez esperasse que ele fosse diferente no clube, mas ele não foi, né? E aqui, né, com a demissão do Osório, o clube do Remo veio ali, né, através do Luiz Wagner, né, se pronunciar. E o que ele disse foi o seguinte: agradeço ao professor Osório pelo tempo de convivência, é uma grande pessoa, mas vimos a necessidade de fazer essa mudança para ter uma virada de chave e uma nova energia para os próximos desafios. Foi protocolar, né? O fato é que sim, o trabalho do Osório no Remo não foi bom, isso aqui não tem como passar pano para isso, o trabalho não foi bom, perdeu jogos que não poderia, né? Principalmente esse jogo da final contra o Paysandu, ainda mais a vontade que os jogadores entraram em campo ali, tinha algo diferente, tinha algo errado ali, pelo que a gente viu na atuação do Remo na final do Parazão. No Campeonato Brasileiro não conseguiu nenhuma vitória, mas fez até jogos relativamente bons, né? A gente pode citar ali o primeiro tempo diante do Mirassol, o segundo tempo diante do Atlético Mineiro, o jogo contra o Inter foi um pouco bagunçado, a gente começou a ver um Remo que vinha em evolução, né? Primeira rodada contra o Vitória foi ruim, depois evoluiu contra o Mirassol, evoluiu contra o Atlético Mineiro, e aí contra o Inter teve uma regressãozinha ali, né? Óbvio que ele teve desafios absurdos na temporada, como jogos seguidos, né? O Remo teve que jogar algumas vezes, né? Ele jogou no dia 4 contra o Mirassol, no dia 5 de fevereiro contra o Águia, depois jogou no dia 11 contra o Atlético Mineiro, depois jogou de novo no Campeonato Paraense no dia seguinte. E aí muitos diziam, mas o Campeonato Paraense não importa, mas o cara era cobrado pelas atuações e pelos resultados nos 2 jogos. O cara jogou... Gente, o calendário do Remo foi bizarro também, tá? Não tô aqui passando pano não, mas a gente tem que levar tudo em consideração, né? E isso foi minando um pouco o trabalho do Osório, mas não tem como passar pano para as escolhas do Osório. Todas as improvisações... Cara, lateral esquerda, ele é contra escalar lateral esquerda. Não é possível. Foi um batalhão aí de improvisos na ala esquerda, na lateral esquerda. O Osório é sempre muito introspectivo também, né? Não é um cara muito carismático. E, cara, não fez um bom trabalho, nem taticamente, nem tecnicamente, muito menos fisicamente, né? Então o Osório realmente precisava de uma mudança. E o Remo vai atrás de um novo treinador. Já fez contato por Guto Ferreira, ex-treinador do Remo. E aí a gente vem na parte do planejamento. O Guto estava no Remo. Ele foi o treinador que conquistou o acesso. Ele pediu ali um pouco a mais para fechar com o clube não achou devido esse aumento salarial que o Guto pediu e foi atrás de outro treinador. Beleza, até aí, ok, a diretoria tem que ser responsável naquilo que tem no orçamento pro ano. Se o Guto estava pedindo um valor acima do orçamento, com certeza a diretoria do Remo não era obrigada a aceitar.
Agora, se o Guto pedir um valor, um aumento, que ok, gente, tem que ter uma valorização salarial de um técnico que sai da Série B e conquista acesso para a Série A. Tem que ter uma valorização salarial. Isso aí eu acho ok, eu acho justo. Se o Remo tinha o dinheiro para pagar dentro do orçamento e achou que o Guto não valia, tá? Partindo dessa hipótese que o Remo tinha o dinheiro para o aumento salarial e encarou, não, o Guto não vale esse salário. Descartou o Guto. Foi atrás de outro, conquistou o Osório ali, a contratação do Osório. Aí agora volta pro Guto? O Guto agora vale esse aumento salarial? Ou estão pensando que o Guto não vai querer o mesmo salário? Que ele agora vai aceitar um salário menor? É meio complicado esse tipo de mudanças, de nuances no pensamento do planejamento para a temporada. Porque se perdeu 2 meses de treino, 2 meses de ambientação do treinador com as novas contratações. Se o Guto volta pro Remo, para mim é um atestado de incompetência também, tá? Não agora, mas lá atrás. A incompetência foi lá atrás na hora de não conseguir a renovação do Guto. Agora eu acho que até é plausível você trazer o Guto de volta, talvez seja uma boa solução, uma solução caseira, entre aspas. Mas é atestado de incompetência lá atrás. E tudo bem também, ninguém acerta sempre, tá? Ninguém acerta sempre. Mas é não errar de novo a mesma coisa, né? Então o Remo está aí atrás de novo treinador. Guto Ferreira surge aí como favorito, mas tem outros nomes rolando no mercado, né? Fernando Diniz, tem Léo Condé livre no mercado, tem Palermo, todos os treinadores que o Remo já tentou e por problemas ali, sejam na forma do contato, seja no salário, seja por parte do treinador que queria uma estrutura melhor de trabalho, por diversos problemas o Remo não conseguiu fechar com esses treinadores anteriormente, mas vai fazer uma nova rodada aí de negociações com toda certeza. Pulando agora pro Vasco, cara, o Renato Gaúcho já recusou 2 propostas do Vasco por questão salarial. É o que se diz na imprensa. É o alvo principal do Vasco, que demitiu o Fernando Diniz. A gente precisa falar também, a gente já falou do Flamengo, que renovou com o Felipe Luiz, do Remo, que demitiu, né, entre aspas, não renovou com o Guto, agora que é o Guto de volta. Agora o Vasco, que manteve Fernando Diniz depois do vice da Copa do Brasil e com péssimos resultados no Campeonato Brasileiro. Você me desculpa, mas o Vasco vinha ali de 1 vitória em 8 jogos no Brasileirão. Ah, mas foi vice-campeão da Copa do Brasil. Apagou o Campeonato Brasileiro ridículo que o Vasco fez? Não apagou. E aí começou de novo o ano com o Campeonato Brasileiro ridículo de novo. Quem ia imaginar, né? Pô, essa falta de convicção do trabalho e essa falta de noção do que vem sendo feito para o que pode ser feito, a esperança no futebol, isso não existe. Você tem que ser mais pragmático no futebol. O Vasco perdeu 2 meses de novo com o Fernando Diniz. Mais um clube. E agora vai atrás de Renato Gaúcho, que também não sei se é o perfil certo pro Vasco, cara. Meu time é o Fluminense, ele já treinou o Fluminense recentemente, assim, fez uma boa campanha no Fluminense, mas todos os jogadores não reclamaram publicamente. O Lima reclamou publicamente, mas todos os jogadores nos bastidores falavam que o cara não dava treino, pô. Não dava treino tático, era só coletivo, coletivo, coletivo. Isso já aconteceu quando ele saiu do Flamengo também. O Vasco precisa disso? Enfim, o Vasco aí ofereceu 1.200.000 reais por mês ao Renato Gaúcho. Ele não aceitou. Depois aumentou essa proposta ali, uma diferença entre 10% e 20% do que ele queria. Renato recebia 1,5 milhão no Fluminense, né? Se a gente diminuir 10%, o Vasco ofereceu ali 1.300.000, 1.350.000 pro Renato, e ele recusou de novo. Ele quer 1,5 milhão de salário. O staff do Renato dá conta de que ele não pode baixar o salário, porque isso aí seria diminuir o patamar do treinador no mercado. Então o Renato quer receber 1,5 milhão por mês. Meu irmão, isso não vale nunca. Mas nunca. Um técnico que recebe 1,5 milhão por mês, primeiro, não sai nas primeiras críticas de internet. Ele saiu do Fluminense por causa disso. Ele falou em entrevista recentemente. Ele saiu por conta de reclamação de internet. Ah, meu irmão, cobra da bola igual o Renato Gaúcho, que recebe 1,5 milhão por mês. Ah, eu tô chateado porque a internet não tá entendendo o meu trabalho. Aí quer receber 1,5 milhão de novo? Aí a torcida vai xingar na internet e ele vai sair de novo, recebendo 1,5 milhão. Enfim, não vale. Segundo, o cara não segura a bronca da torcida. Ele disse que se arrependeu, mas não segura a bronca da torcida. Em clube grande vai ter bronca sempre. E segunda coisa, cara, ele não dá treino tático. Um treinador que não dá treino tático. O Renato Gaúcho, óbvio que tem uma parte tática importante, tá? Eu não vou na manada que diz que o Renato Gaúcho não sabe nada de tática. O cara sabe, tá? Ele dá treinos táticos, mas ele não dá treinos táticos profundos. A equipe do Renato Gaúcho sabe muito de tática. É uma boa equipe, é comissão técnica, né? É uma excelente comissão técnica. O Renato em si não é muito fã de treino. Ele quer dar o treino ali e vazar. É vídeo e eu quero isso, e vambora, e força, e atenção, e vambora.
Tá? Você viu no Mundial de Clubes o Thiago Silva na parada técnica falando, pô, vamos botar o Everaldo de ponta, vamos fazer 3 zagueiros, vamos fazer... Aí o Renato, vamos. 1,5 milhão não vale, né? Mas o Vasco segue atrás. Novela, Renato, entenda a insistência do Vasco no técnico. Vestiário forte, isso realmente ele tem, é um parceirão. E postura são pontos de atenção da diretoria após começo de temporada irregular. Entendimento, isso aqui é grotesco. Entendimento é que custo-benefício do treinador é bom. 1,5 milhão. Eu não vou repetir, não. Enfim, o Vasco, pra mim, tá errando de novo na contratação do seu treinador, tá? E tá indo um passo gigantesco além da perna com esse salário de 1,5 milhão, tá? Mas o Vasco segue tentando um acordo com o Renato Gaúcho que está irredutível aí na cobrança de 1,5 milhão de salário por mês. Vamos seguir esse mercado aí dos treinadores que tá agitado. Foi um vídeo um pouco de desabafo também. Quero ouvir o seu desabafo nos comentários. O que você acha dessa situação aí dos clubes brasileiros? Se você acha que foi profissional, que foi amador, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.